da articulação do joelho, né? Articulação tarsal, do tarso, né? Articulação e, né, a projeção dos ossos longos também do membro posterior. Então, vamos já iniciar os membros posteriores. Iniciamos aí, pessoal, a região coxa, né? Crânio caudal. O paciente deve ser colocado em posição lateral com o membro sadio para baixo. O membro torácico estão seguros em posição cranial, moderadamente estendidos. O membro a ser examinado horizontalmente e assim é seguro. O chassi é colocado caudalmente perto da coxa do animal, né? O raio central perpendicular ao ponto médio do fêmur. Então, nós realizamos aqui a extensão, né? A elevação da região dorsal do animal para não ter sobreposição de estruturas e também estendendo os membros anteriores e cabeças para frente, tá? O membro a ser examinado vai estar para o alto, onde a gente vai estender, né? Puxar ele, esticar ele e colocar o filme da região caudal para a incidência do raio central ser crânio caudal, tá? Onde a gente vai utilizar o acessório aí para manter o filme na posição, né? Sempre contendo o filme para ele ficar, né? De forma a que ele forme um ângulo perpendicular com o raio central. O raio central vai entrar perpendicular ao ponto médio do fêmur, né? No meio da estrutura. A gente vai estar avaliando toda a região do fêmur, né? Pegando a articulação coxo-femoral e também a articulação do joelho. Uma outra incidência que pode ser utilizada é a crânio caudal para pacientes politraumatizados. O paciente é colocado em posição vertical, sentado, né? Inclinando ligeiramente para trás, né? Para não ter sobreposição de estruturas. A área a ser examinada é levemente estendida, né? Sem forçar, para não aumentar a fratura. Então, a gente coloca o animal sentado, o membro ser examinado estendido e inclina ele um pouco para trás, apoiando nessa região do abdômen, do tórax, né, para facilitar na contenção do animal, tá? Sempre também a inclinação é importante para não ter sobreposição de estruturas e também é importante conter o membro para que não entre na direção da radiografia. E o raio central, da mesma forma que né, no meio da estrutura. Uma outra imagem, pessoal, que também é realizada, que pode ser utilizada para a região do fêmur, né, quando a gente não tem o acessório, esse acessório de contenção para segurar o filme, nós podemos utilizar aquela incidência que nós vimos na aula passada, na semana passada, a que a gente chamou de coxal, né, onde geralmente é para avaliar a articulação coxo-femoral. Mas se você quando você estende os membros, né, e você também vai fazer uma incidência crânio-caudal aqui, né, em vez de fazer a coxal, que o raio central seria na articulação coxo-femoral, né, ou na incidência da pelve, você vai trazer a estrutura que você está examinando, no caso que agora vai ser o fêmur, para o meio do filme, e o raio central vai entrar no meio do filme, tá? No meio da estrutura, para estar fazendo esse exame também uma alternativa, né? Quando a gente pode utilizar, geralmente, os acessórios que tem mais facilmente, como a calha, que nós já vimos algumas vezes durante as aulas. Né? Então, vai fazer como se fosse uma coxal, né, da aula da semana passada, só que somente o raio central entrando no meio da articulação. Onde aí, pessoal, a gente pode estar avaliando, né, esse exame aí, né, da questão de fraturas aí, por exemplo, do fêmur. Para a perna, pessoal, nós podemos estar realizando a incidência caldo-cranial, né? Então, vai entrar atrás, né, na posterior e sair na anterior. O paciente é colocado reclinadamente, né, com o lado sadio para baixo. O membro pélvico superior a ser examinado é estendido moderadamente, mantendo a posição horizontal, né, sempre afastado da mesa.
O chassi é colocado cranialmente, perto da tíbia, né? Então, nós vamos fazer a projeção agora ao contrário. O filme colocado na parte anterior e o raio central entrando na anterior, na posterior e saindo na anterior. Onde, né, nós vamos fazer o raio central no meio desse ombro longo, no meio da tíbia. Articulação tarsal, médio-lateral. Né? Lembrando, pessoal, que o tarso da parte posterior é mais alto, né? Não confundir como se fosse um joelho. Nós vamos ver o joelho aqui na frente, que é mais assim. O assistente segura o membro anterior e o crânio, né? E com o antebraço imobiliza o paciente, com o peso do corpo. O outro assistente segura o joelho, mantendo a região a ser examinada em lateral, né? Sempre evitando a rotação do animal. Então, agora, pessoal, é médio-lateral. É a incidência do paciente, agora a lateral vai ser o membro a ser examinado para baixo, tá? Então, se é direito, decúbito lateral direito, se é esquerdo, decúbito lateral esquerdo. Onde nós vamos ter o raio central entrando na região tarsal do animal, tá bom? A dorsoplantar da região tarsal é realizada uma inclinação sobre o abdômen, né? Então, o paciente vai estar deitado em decúbito ventral. Um assistente segura o membro a ser examinado ao nível da articulação e o outro assistente estende o membro e segura o crânio. Agora, nós vamos estender o membro posterior para anterior, botando ele lateralmente ao corpo do animal, né? Onde a gente vai conseguir aproximar a articulação tarsal próximo ao filme, né? Então, a gente vai fazer dorso plantar, entrando na parte anterior e saindo da região posterior do animal. Né? Então, sempre assim, contendo sempre o animal, né? Tentando estabilizar o máximo possível o membro a ser examinado. Então, o auxílio dos dois para estabilizar o membro. Nós utilizamos o mesmo para o pé, né? Na região da posição dorso plantar, onde nós vamos realizar o mesmo posicionamento, só com a diferença do raio central, né? Que vai ser no meio da região do pé. Realizar uma inclinação sobre o abdômen, um assistente segura o membro a ser radiografado no nível da articulação e outro assistente, né, assistente membros anteriores, posicionando o crânio, pressionando o crânio para ser estabilizado. Então, vamos usar o mesmo posicionamento ali do paciente, o membro do lado do corpo, para fazer a região dorsoplantar também. É a região do pé.